Na coluna Direitos Humanos de hoje, nós gostaríamos de dialogar sobre um direito humano fundamental que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 26, que fala que toda pessoa tem direito à instrução gratuita, pelo menos nos graus elementares fundamentais, que a instrução elementar seja obrigatória. E na nossa Constituição Federal, no artigo 205, que diz que a educação é o direito de todos, dever do Estado e da família, que garante, como os princípios da educação, no artigo 206, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, pluralismo de ideias e gratuidade do ensino público. Pois bem, esse direito à educação, que já é um direito em construção, porque não foi garantido efetivamente até hoje, sofre efeitos graves da pandemia do coronavírus, do Covid-19, que nós vemos enfrentando em nosso país. Antes disso, gostaria de mencionar alguns aspectos do porquê o direito à educação ainda é um processo de luta e não foi efetivamente garantido em nosso país. Algumas questões podem nos demonstrar o quanto o direito à educação, nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição, não foram implantados efetivamente. É possível se pensar em educação sem a valorização dos profissionais da educação, de trabalhadoras e trabalhadores da educação? Alguém acredita nessa possibilidade? É possível ter educação sem professor, sem professora? Ao contrário daqueles que acham que um computador ensina, nós acreditamos que, por mais que se possam utilizar instrumentos, técnicas de educação à distância para algumas atividades complementares, suplementares, o ensino regular jamais poderá ser ministrado através do chamado EAD, Educação à Distância. A sala de aula, o professor e a professora são fundamentais no processo educacional. E o que tem sido até hoje o tratamento de quase todos os governos às professoras e aos professores? Em alguns casos, as imagens de manifestações nos mostram professoras e professores espancados por policiais militares ou por guardas municipais em manifestações pelos seus direitos, indicando apenas os direitos, e que são essencialmente também direitos que fazem parte do direito à educação. Se nós não acreditamos que é possível uma educação sem valorização do professor, não é possível, portanto, que esse direito à educação se realize quando professores têm péssimas condições de trabalho, remunerações indignas. Sobre a questão da remuneração, acho que tem um exemplo bem simples para mostrar qual é a ótica de boa parte dos nossos governantes. O presidente Lula sancionou uma conquista histórica da educação, que é o piso salarial nacional do magistério. Ou seja, um mínimo que em qualquer município, estado desse país, um professor e uma professora terá que ganhar. Nada menos que isso. Pois, por incrível que pareça, quando esse piso salarial foi sancionado pelo presidente Lula, governadores de estados, e não eram só governadores de estados mais pobres, talvez até fossem estados médios ou os mais ricos, governadores de estados entraram com uma ação no Supremo. E naquela clássica esperteza, que nós conhecemos, os que assinaram a ação inicialmente eram governadores de estados talvez entre os médios e os mais pobres. Mas depois que a ação deu entrada, quem foi lá correndo apoiar no Supremo a ação contra o piso? Governadores de estados como São Paulo e Minas Gerais, que estão entre os estados mais ricos do país. Ora, o estado de São Paulo não ter condições de pagar aquele piso nacional do magistério, que vergonha. E se não bastasse isso, o Supremo acabou reconhecendo a constitucionalidade do piso salarial nacional do magistério, e eles começaram a adotar aquelas outras malandragens, que era querer considerar no cálculo do piso aquilo que muitos professores chamam de penduricalhos, abono, bônus. O grande problema é que se isso for incluído para considerar o piso, no momento em que essa professora ou professor se aposenta, boa parte disso cai. Então é irreal, o piso tem que ser sobre o vencimento básico, o salário básico, e não com adicionais.
Então, isso é uma amostra de como boa parte dos governantes no Brasil entende a educação e trata os professores, ou seja, a educação não é prioritária e os professores não são reconhecidos e valorizados. Sem isso, não há efetivamente direito à educação. Além do mais, com a emenda número 95, a emenda constitucional número 95, que congelou gastos nas áreas sociais, inclusive a educação, também a saúde, a assistência, por 20 anos, é evidente que a educação pública no nosso país tende a declinar. Então esse é o quadro que nós já temos da educação brasileira ao longo de muitos anos. Infelizmente, países como Bolívia e Venezuela, com condições econômicas bem inferiores às nossas, em períodos de governo de 5, 6, 8 anos, agora na vigência dos governos de Hugo Chávez na Venezuela e de Evo Morales na Bolívia, conseguiram superar e erradicar o analfabetismo. O Brasil até hoje não conseguiu fazer isso e nossas taxas são altas, não estamos falando de 1% ou 2%, não, são taxas de pelo menos 2 dígitos, é absurdo. Bom, essa situação da educação, nós poderíamos nos estender mais um pouco, mas isso é apenas uma parte, né? Ponta do iceberg. E se a educação já era assim antes da pandemia, agora, no quadro da pandemia, nós vemos mais uma vez a prática das elites daqui do governo e dominam esse país e que estão em boa parte encasteladas também nos estados, no estado brasileiro, seja no nível federal, nos níveis estaduais e municipais, mais uma vez a maneira como essas elites tratam a questão da educação. Um exemplo disso foi a polêmica sobre a questão do Enem. E quando nós vemos movimentos como UNE, UES, UBS, Levante Popular da Juventude, tantos movimentos de juventude pedindo o adiamento do Enem, algumas pessoas perguntavam, mas qual é o problema? Não entendiam o que estava acontecendo. Ora, numa sociedade desigual como a brasileira, ensino à distância, que seria a possibilidade de manter as datas do Enem através de preparação de ensino à distância, quem que tem acesso a computador nesse país? São muito mais jovens, filhos de classe média alta, de pequena burguesia, do que das classes trabalhadoras e das periferias. Ora, um Enem mantido nessas condições iria agravar a absurda desigualdade que já existe no nosso país. Então, a luta pelo adiamento do Enem é muito mais de uma questão de um exame de avaliação do ensino, do nosso ensino nacional. É um problema de aprofundamento de desigualdade. Manter o Enem naquele calendário seria a manutenção da desigualdade. Por isso a importância daquele adiamento. Mas a questão não é só o adiamento do Enem. Vejamos o que continua acontecendo em muitos dos nossos estados e municípios. Os professores estão fazendo trabalhos de educação à distância, já que as aulas presenciais não podem ser realizadas em função de um isolamento social que continua sendo necessário e continuará sendo necessário ainda por um tempo. Então, educação à distância. Voltamos àquela questão. Quantas crianças, adolescentes, jovens, mais pobres, da classe trabalhadora, das periferias, das comunidades, das favelas, têm acesso ao computador? É muito diferente da realidade de jovens de classe média alta. É muito diferente. Então, a manutenção do calendário da maneira como está sendo feito é mais um crime contra o direito à educação das nossas crianças, adolescentes e jovens do nosso Brasil. Teria que ser reavaliado e precisaria ser repensado, porque a manutenção de calendários com esse sistema de atividades chamado teleaulas, educação à distância, com a desigualdade que nós temos, é um faz de conta no direito à educação, mas não a garantia efetiva desse direito. Então é preciso avaliar seriamente o que está acontecendo, porque a manutenção desses calendários, ela poderá servir muito bem às burocracias que estão encasteladas em secretarias da educação, em diretorias de educação, mas será um desastre para a grande maioria da juventude, de crianças e adolescentes do nosso país, que não terão respeitadas na prática, na efetividade, o seu direito sagrado à educação. Nós vamos apoiar a luta de
entidades estudantis, movimentos de juventude, entidades, sindicatos, associações de professores, trabalhadores da educação, para que não prevaleça essa lógica que é criminosa. Ela pune mais uma vez aquelas que têm menos condições econômicas, aquelas mais pobres das classes trabalhadoras no Brasil. O direito à educação deve ser respeitado e deve ser efetivado. Um direito à educação apenas escrito num pedaço de papel não significa nada se ele não for de fato considerado uma prioridade, uma questão fundamental se nós queremos realmente construir nesse país uma democracia que respeite os direitos humanos de todas e de todos. Muito obrigado.